Bom dia, filhos e filhas amadas do Pai. Vamos compartilhar mais um trecho da Palavra de Deus? Essa palavra está em Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao 6. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Tribulação aqui também pode ser traduzida por sofrimento. E o apóstolo Paulo nos convida a nos alegrar no sofrimento. Para início de conversa, nós precisamos nos lembrar que existem 3 tipos de sofrimento. O sofrimento que serve para nos aprimorarmos, para fazermos crescer e amadurecer. Me lembro quando eu era criança, eu ouvia dizer que crescer dói. E eu fiquei preocupada, porque eu não sentia a tal dor do crescimento, fiquei pensando que eu não estava crescendo. E é difícil, na hora que alguém está sofrendo, você dizer que aquilo, ou você se convencer que aquele sofrimento é legal, é bom, você precisa se alegrar com aquilo. É difícil, mas está na palavra de Deus. E nós que buscamos a palavra de Deus como uma bússola para nossas vidas, nós podemos confiar nela. Se existe algo de bom no sofrimento, Deus vai nos mostrar se a gente perguntar para Ele. A questão é que normalmente nós tememos perguntar isso para Deus. Pai, o que esse sofrimento pode me ensinar? O segundo tipo de sofrimento é aquele que é consequência de algo que fizemos inadequadamente. A exemplo de pessoas que tomam friagem, bebe gelado na hora que não devia, vai ficar com uma bela dor de garganta, com dor de cabeça, com resfriado. Foi consequência de algo inadequado que ela fez. Mas nós podemos dizer que também serviu como aprendizado. A próxima vez, ela vai pensar 2 vezes se ela age daquela maneira ou não. E o terceiro tipo de sofrimento é aquele instigado pelo inimigo de nossas almas com o intuito de nos afastar de Deus. Como foi o caso no livro de Jó, que nós podemos ver o quanto Jó sofreu. Mas Deus transformou aquele sofrimento instigado pelo inimigo para ele amaldiçoar Deus. Deus fez com que aquilo servisse para que Jó se aproximasse mais de Deus. Próximo ao final, Jó disse assim: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você percebe? O diabo planejou destruir o relacionamento de Jó com Deus, mas serviu para aproximá-lo mais ainda de Deus. Também o que o apóstolo Paulo quer trazer nesse versículo para nós é que nós devemos nos alegrar com o sofrimento que Jesus passou. Nós temos aprendido ao longo da nossa jornada dentro da igreja, na presença de Deus, estudando a Bíblia, que é graças ao sacrifício de Jesus, que foi rasgado o véu do templo do alto a baixo, hoje nós podemos adentrar na presença de Deus. Então, também e principalmente, esse é o convite que o apóstolo Paulo nos traz. Olhar para o sofrimento de Jesus e nos alegrarmos. E a exemplo também do sofrimento de Jesus, perceber que todo sofrimento é passageiro. Jesus teve que chegar ao ponto de dar a sua própria vida, mas ele não permaneceu no túmulo, ele ressuscitou. O que nós estamos passando no dia a dia pode muitas das vezes não ser comparado ao sofrimento de Jesus na cruz, mas em particular para mim, em particular para você, é uma dor terrível, uma sensação de morte, uma sensação de que aquilo não vai trazer nada de bom. Mas se aprendermos a descansar em Deus, como diz a palavra, deixarmos que o sofrimento se torne em paciência e a paciência em experiência, nós vamos ressurgir daquilo, um ensinamento precioso, nós vamos ver ressurgindo daquilo algo que pode nos aproximar de Deus.
E por quê? A esperança não traz confusão. A esperança em Deus não nos deixa confuso. Não vai permitir que a gente pense, nossa, por que eu estou passando por isso? Mas nós podemos entregar a Deus dizendo, Deus, eu não sei. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me revelar. Mas eu confio que tudo está em tuas mãos. E alguma experiência boa, isso pode me trazer. Em outra passagem, o apóstolo Paulo explica que algumas de nossas lições, de algumas dores, nos servem para depois consolarmos outras pessoas que estão passando algo que nós já passamos, sobrevivemos e recebemos a vitória. Nós podemos chegar para a pessoa e dizer, olha, eu já estive como você, eu já sofri como você e hoje eu tenho a vitória, então você também pode receber a vitória. Você consegue perceber a preciosidade que é pegar um sofrimento passado e usar agora como uma lição de vida para mim mesmo e para outra pessoa? Você consegue perceber que por pior que seja o seu sofrimento, você não está sozinho? O amor de Deus está derramado em seu coração? Lembrando que o inimigo de nossas almas, que não tira folga nem férias, vai estar o tempo todo ao seu lado, falando, assoprando em seu ouvido que Deus te abandonou, que Deus não se importa. Mas se nós pararmos de darmos ouvidos ao inimigo, a pessoas que são usadas pelo inimigo para nos desanimar, entrarmos no nosso quarto, e em particular derramarmos o nosso coração na presença de Deus, nós vamos perceber que algo de bom tem para sair desse sofrimento. Que uma experiência, um aprendizado, que nós vamos crescer e que quando tivermos que passar algo parecido já não vamos sofrer tanto. É a experiência. Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, você cai e se arranha, mas você vai pegando jeito e aí você não cai mais. É experiência. Você vai passar por tempestades parecidas, mas que não vão causar o mesmo sofrimento, porque na tempestade passada, ao invés de ficar se vitimando, você quis e aprendeu como sobreviver em meio à tempestade. Um exemplo maravilhoso para todos nós é a história de José no Egito. Ele foi vendido pelos irmãos, depois como escravo na casa de um homem. Ele foi caluniado pela mulher deste homem que queria seduzi-lo e ele, com a sua consciência de que não podia fazer aquilo que era errado, ele foi lançado na prisão. Ali na prisão ele pediu ajuda, mas foi esquecido. No entanto, ele tinha uma base sólida. Enquanto criança, ele ouviu falar de um Deus único que estava sempre com ele. Eu não duvido que tivesse dias que José se sentiu muito sozinho, que José imaginou que Deus tinha virado as costas para ele. Mas José decidiu confiar no aprendizado que o seu pai lhe tinha dado. Confiar em Deus. E é isto que a palavra que o apóstolo Paulo nos traz, quer nos ensinar hoje. Por mais que estejamos nos sentindo sozinhos, por mais que estejamos achando que a dor pode nos destruir totalmente, nós precisamos lembrar que não estamos sozinhos. O amor de Deus está derramado em nós e Ele pode nos ajudar a passar essa tempestade. Como exemplo também dos apóstolos que estavam no barco, que quase estava afundando na tempestade e Jesus estava ali dormindo. E eles gritaram, Jesus, tu não te importa que vamos perecer? Jesus se levanta, acalma a tempestade, sossega o mar e dizem, homens de pouca fé, por que duvidaste? Ou até quando sofrereis? O sofrimento serve para nos lembrar que não estamos sozinhos no barco. E é só clamar que Jesus vai levantar e fazer o vento se acalmar e o mar sossegar de todo sofrimento. Nós vamos continuar no barco, nós vamos continuar no meio do mar, mas a diferença é quem está no barco conosco,
assim como foi a diferença na vida de José do Egito, que fez com que tudo aquilo lhe desse uma experiência para quando veio um sofrimento muito maior em toda a terra, fez dele uma pessoa sábia, prudente, que soube organizar as situações financeiras ali, de guardar no tempo de fartura, para ter guardado para o tempo de escassez. José teve uma experiência. E com certeza essa experiência não veio de se sentir derrotado, não veio de estar se vitimizando, mas veio de ficar sempre confiando num Deus que ele aprendeu que era único verdadeiro, que foi o mesmo Deus que estava em seu pensamento quando ele não aceitou ser seduzido pela mulher de Potifar. Porque o sofrimento também vem isso. No sofrimento vem os pratos de lentilha, as ofertas do inimigo, para que a gente venha sair rápido do sofrimento, mas se não estiver na direção de Deus, vai fazer com que a gente caia num buraco maior ainda. Então que hoje nós possamos olhar de frente cada dor, cada problema, cada dificuldade e perguntar para Deus: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Perguntar para Deus: foi algo que eu fiz errado e eu posso melhorar? Perguntar para Deus: o inimigo está tentando me distanciar de ti, Senhor? Então me fortalece para que o inimigo seja envergonhado e eu possa, como Jó, dizer: hoje os meus olhos te veem, porque eu sei que o Senhor não vai deixar que o meu barco afunde na tempestade. Eu sei que o Senhor está comigo. É a experiência que nos traz agora a paz, que o Espírito Santo está conosco, nos fortalecendo. Até a próxima!